Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2020, uma quarta-feira, são 19 horas e 12 minutos. A gente vai continuar falando aqui sobre imposto de renda. Bom, pessoal, recordando aí o que nós vimos na aula passada, né? O imposto de renda é um imposto de competência da União, previsto na Constituição Federal, que deve obedecer aos princípios da generalidade, universalidade e progressividade. Generalidade, que quer dizer que todos que oferirem renda têm que ser alcançados pelo imposto de renda. A progressividade, como nós discutimos exaustivamente na aula passada, né, é o aumento da alíquota em função da base de cálculo. E a universalidade nós vamos discutir nessa aula de hoje com mais profundidade, tá? Depois do CTN ele diz algumas palavras, né, sobre ele tem um conceito de renda, e aí vem a lei e institui o imposto de renda, cria várias, né? O imposto de renda possui várias regras matrizes, tá? Não há somente uma regra matriz do imposto de renda. O imposto de renda, ele tem vários impostos, várias regras, existem várias espécies de imposto de renda, tá? Um independente do outro. E expliquei para vocês que se vocês quiserem analisar a legislação de imposto de renda, não adianta ficar procurando em lei. Vocês devem procurar o decreto 9.580 de 2018, que é o RIR, chamado Regulamento do Imposto de Renda, que ele compila toda a legislação sobre imposto de renda, certo? Então, o nosso próximo slide aqui fala dos princípios, né? Já tratamos disso. Depois o conceito de renda, né? Que renda é o acréscimo patrimonial, né? É a produção de riqueza nova. E aqui aquela distinção muito importante que eu falei para vocês, né, na aula passada. A Constituição Federal fala em imposto sobre a renda, mas a legislação do imposto de renda ela faz uma distinção entre imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, né? O famoso IRPF e o IRPJ. Então, o mesmo negócio jurídico, se for realizado por uma pessoa física, vai sofrer a tributação de imposto de renda por uma sistemática. Se esse negócio jurídico for realizado por uma pessoa jurídica, a tributação de imposto de renda vai ser feita por uma outra sistemática. Então, aqui, é muito importante a gente ter isso em vista, né? Porque se uma empresa alienar o imóvel, ela vai ter um tipo de tributação totalmente diferente da tributação que vai ser feita se uma pessoa física estiver alienando o imóvel. É apenas um exemplo para vocês. Ou o exemplo que eu usei na passada, né? Se eu for um advogado e estiver recebendo honorários advocatícios, eu vou sofrer um tipo de tributação. Agora, se eu for uma sociedade de advogados e receber honorários advocatícios, aí eu vou sofrer uma tributação completamente... Nossa, pisei no meu cachorro. Desculpa. Ô, Mimão, sacanagem, tadinho. Um acidente de trabalho, né? Então, se... Aí, chegou outro cachorro aqui agora também. Ó. Olha lá. Chegou um cachorro e um cabrito. Esse aqui é meu cabrito. Né, Rafa? Fala aí, pessoal. Oi. Oi. O Mimo tá aí. Vendo o Mimo aqui agora. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, e isso é muito importante, tá? Por quê? Porque o mesmo negócio jurídico, se praticado por uma pessoa física, vai sofrer uma tributação diferente se ele for praticado por uma pessoa jurídica. E aí que entra o planejamento tributário. Porque muitas vezes é mais vantajoso você realizar aquele negócio como pessoa jurídica. Tá? Você paga menos tributo e você não comete nada de ilegal. É completamente legal, tudo bem? À medida que eu vou dando as aulas, eu volto a esse assunto, e isso é um assunto muito importante. Bom, próximo slide. Então, com relação ao imposto de renda pessoa física, tá? Que hoje nós vamos tratar um pouquinho mais aprofundadamente do imposto de renda pessoa física, eu falei para vocês que nós temos o ajuste anual, que é a regra matriz mais importante do imposto de renda pessoa física. Por que é a mais importante? Porque o ajuste anual
ele vai pegar todos os rendimentos tributáveis que a pessoa teve ao longo do ano base, vai deduzir das despesas dedutíveis e vai chegar na renda. Então, vocês vejam que o ajuste anual, ele não pega um fato em si, mas ele pega um conjunto de fatos, tá ok? Na verdade, eu poderia colocar aqui que é a somatória dos rendimentos tributáveis, tá ok? Menos... Ixi, agora baguncei. Menos a somatória das despesas dedutíveis, tá ok? Então, a somatória das despesas dedutíveis. Então, quando eu falo imposto de renda, ajuste anual, a regra matriz de incidência, lá no critério material, vai ser, ao longo do ano base, some-se todos os rendimentos tributáveis, subtraia desses rendimentos tributáveis as despesas dedutíveis. O que sobrar é a renda, é a base de cálculo. Tá ok? Além dessa hipótese, né, dessa regra matriz, nós temos a chamada tributação definitiva. O que é tributação definitiva? São fatos que ocorrem ao longo do ano que fazem com que o tribuinte pague o tributo independente do ajuste anual. Ok? Então, o exemplo aí, a linha A, né? Ganho de capital. Eu alieno o imóvel da minha propriedade por um valor superior ao da aquisição. Devo pagar 15% de imposto de renda, ganho de capital. Veja que a regra matriz é outra, não tem nada a ver com rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis. Por isso que é tributação definitiva ou tributação exclusiva, porque é um outro fato, gente. Então, se ao longo do ano base eu alienar o imóvel da minha propriedade por um valor superior ao da aquisição, eu vou pagar 15% desse lucro imobiliário, independente de eu ter rendimentos tributáveis ou despesas dedutíveis. Estão me entendendo? Outra tributação definitiva, aplicações financeiras, né? Na aplicação financeira, eu ponho dinheiro no banco, ele rende juros. Na hora que eu saco o dinheiro, eu pago imposto de renda. Renda variável é o lucro que eu tenho vendendo ações. E o 13º salário, também a tributação é feita de forma exclusiva e definitiva. Entenderam essa diferença, gente? Então, nós temos a regra matriz de incidência mais importante do imposto de renda, que é o ajuste anual. Mas, ao lado do ajuste anual, eu tenho várias regras matrizes de incidência tributária, também chamadas de imposto de renda, mas que pegam fatos isolados. Então, imposto de renda ganho de capital, imposto de renda sobre renda fixa, aplicações financeiras, imposto de renda sobre renda variável, imposto de renda 13º salário. Quem não entendeu isso? Quem tem dúvida nisso que eu estou falando? Estou só recordando a aula passada para ficar bem justo na cabeça de vocês, ok? E aqui eu estou falando de imposto de renda retido na fonte. O que é imposto de renda retido na fonte? É uma espécie de submissão tributária. No imposto de renda retido na fonte, o que vai acontecer? Simples. Uma pessoa vai ser, o contribuinte vai ser substituído por uma outra pessoa, que é a figura do substituto. É o caso das aplicações financeiras. Quando eu tenho dinheiro aplicado no banco, ligo para o meu gerente e falo, quanto que eu tenho aplicado aí? Ele vai perguntar para mim, você quer bruto ou líquido? Por que ele vai fazer essa pergunta? Ele falou, você tem 150 mil para sacar, você tem 150. Mas bruto você tem 155. Como assim? Eu tenho na minha conta aplicada 155 mil. Mas se eu quiser sacar, eu vou ter que pagar imposto de renda, porque eu apliquei 100 e eu ganhei ao longo do tempo. Então, o que vai acontecer? O banco ele não vai me dar o dinheiro todo e esperar que eu declare o imposto de renda. Não, o que o banco faz? Substituição tributária. Na hora que eu saco o dinheiro, o banco calcula o valor do tributo que eu vou pagar e recolhe em meu nome. Tudo bem para vocês? Substituição tributária. Ok? E o imposto de renda retido na fonte, então, nada mais é do que uma espécie de substituição tributária. O exemplo que eu utilizei no passado foi o salário, né? Na hora que eu vou receber o salário, o que acontece? É descontado de mim o imposto de renda incidente sobre o meu salário. Ok? Outra coisa importante também, outro conceito importante, é a retenção na fonte definitiva e não definitiva.
Gente, o meu salário é minha renda? O que é meu salário? Olha aqui, ó. Meu salário é rendimento tributável. Se o meu salário é rendimento tributário e não for renda, e se a retenção na fonte cair em cima do meu rendimento tributável, o que vai acontecer? Lá no final do ano, lá no começo do outro ano, né, quando eu for fazer a minha declaração, eu vou mostrar que eu tenho despesas dedutíveis e que, portanto, a minha renda é inferior ao meu rendimento tributável. E aí, então, eu vou ter restituição. É por isso que eu estou dizendo aqui, ó, retenção na fonte não definitiva, que é exatamente quando se dá na substituição tributária que vai incidir sobre o rendimento do ajuste anual. Ok? Toda retenção na fonte que incidir sobre o rendimento do ajuste anual, o que vai acontecer? Ele pode me ser devolvido, porque pode chegar no final do ano, eu vou mostrar que a minha renda é inferior ao meu rendimento. Tudo bem para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Aí, eu entrei com um conceito. Ninguém tem dúvida mesmo, gente? Liza? Tá. Então, agora, veja bem, eu entrei com um conceito de residente. Porque para imposto de renda, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui se eu pego. Obrigado, Rafa. Estou tomando suco aqui, obrigado. Para imposto de renda, é muito importante vocês terem o conceito de residente e não residente. Por que é importante isso? Deixa eu pegar o mapa mundi aqui e eu vou explicar para vocês uma coisa, tá? Fazendo uso do mapa mundi, que eu acho que é super legal para vocês. Quer ver? Ó? Vamos abrir o mapa aqui. Ó. Aí, ó, esse aqui tá legal. Ô, louco, cadê ele? Como é que eu faço para... Vamos pegar aqui. Google Maps, pronto. Gente, quando a gente fala em... Aqui. Pronto. O Google Maps aqui, tá? Então, olha só. Existia, tá, um conceito em direito tributário com relação ao imposto de renda, que era o seguinte, era o princípio da territorialidade. O que nos diz o princípio da territorialidade? Veja bem, não importa a sua nacionalidade, não importa se você é residente ou não é residente, não esquece isso. O país onde a renda for oferida é devido ao imposto de renda. Então, presta atenção. Eu sou um brasileiro. Eu dou aula. Vamos supor que eu dê palestras. Aí eu dou uma palestra no Brasil. Para quem que eu devo pagar imposto de renda? Tem alguém aí? Professor, mas você fez a palestra nesse exemplo no Brasil e foi pago no Brasil, certo? Certo. Então vai pagar o imposto de renda no Brasil, porque é onde a renda foi oferida. Beleza. E se eu for dar uma palestra em Stanford, na Califórnia, Estados Unidos da América? E cobrar, sei lá, $100 mil por uma palestra, né? Vai ter que pagar imposto de renda do mesmo jeito. Você oferiu renda lá fora do Brasil. Mas você mora no Brasil. Não. Brasil. Então, mas veja bem. Esqueçam a situação atual, tá? Estou falando assim, sob a ótica do princípio da territorialidade, se eu, brasileiro, sair do Brasil e for até os Estados Unidos da América e oferir renda lá, para quem que eu devo pagar imposto de renda? Para lá.
para o governo norte-americano. Isso. E vejam, por quê? Porque a renda foi gerada em território norte-americano. Estão me entendendo? Sim. E sobre esse princípio, eu posso voltar para o Brasil, trazer o dinheiro para o Brasil, declarar para o governo brasileiro que eu ganhei dinheiro lá e eu não vou pagar nada aqui, porque territorialidade. Eu pago o imposto para o país onde a renda foi gerada. Tudo bem para vocês? Mas, professor, não entraria na renda como se fosse um salário? E aí entraria no imposto de renda? Então, Gabriela, esquece. Bom, não é salário porque é palestra, tá ok? É uma palestra, é uma renda que eu tive e não vou ter mais. Mas onde foi que eu oferi essa renda, Gabriela? Não foi nos Estados Unidos? Sim. A lei brasileira tem força para alcançar um fato ocorrido nos Estados Unidos? Não. Entendeu? Em regra, não. Então, por isso que é territorialidade. Entendeu? Se eu sair do Sim. Brasil e for nos Estados Unidos e oferir renda lá, eu pago imposto de renda para o governo norte-americano, trago o dinheiro para cá e não pago imposto de renda aqui. Da mesma forma, o gringo, né? Um professor lá dos Estados Unidos vem para o Brasil para dar aula aqui no Brasil, dar uma palestra aqui, recebe aqui. Para quem que ele vai pagar imposto de renda? O que vocês acham? Se ele recebeu aqui, então ele vai pagar para cá? Ele oferiu aqui? Exatamente. Isso? Sob a ótica do princípio da territorialidade. Eu preciso, veja bem, gente, eu tenho que começar na territorialidade para chegar na universalidade com vocês. É esse raciocínio que eu estou tentando fazer na cabeça de vocês. Então, olha só, vamos entender o que é territorialidade. O território do país onde a renda foi oferida é devido ao imposto de renda. Então, se eu, Ricardo Murad, sair do Brasil e oferir renda nos Estados Unidos, eu pago imposto de renda para o governo norte-americano. E trago o dinheiro para cá, declaro aqui, isento, porque eu já paguei lá. O gringo sai de lá, vem aqui, ofere renda aqui, paga para o Brasil. Estão entendendo? Ah, agora eu saí e fui dar uma palestra lá em Coimbra, em Portugal. Não tem problema, eu vou pagar imposto de renda para o governo português. E vou declarar essa renda aqui no Brasil e não vou pagar nada. Estão me entendendo? O princípio da territorialidade. Vejam que no mundo atual, que é um mundo globalizado, eu teria problemas em alguns negócios de identificar em qual território foi oferida a renda, tá ok? Vamos imaginar um arquiteto brasileiro que projeta uma casa em Portugal, tá? Onde é que foi oferida a renda? Lá ou aqui? Tá? Existem alguns negócios jurídicos, tá, que eu teria problemas em definir em qual território foi oferida a renda. Mas vejam que, pelo princípio da territorialidade, tá, é muito simples eu saber, é um critério muito simples. O território sobre o qual foi oferida a renda é devido ao imposto de renda. É mais ou menos assim, poxa, se eu oferir essa renda lá nos Estados Unidos, por que o Brasil vai ganhar dinheiro aqui com a minha renda que eu oferi lá? Esse imposto de renda pertence ao governo norte-americano, afinal, foi no ambiente dos Estados Unidos que a renda foi oferida, foi produzida. Tudo bem para vocês? Tá. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo o mapinha da Flórida aqui, não estão vendo? Estão enxergando? Flórida aqui, ó. Miami. Aí você pega alguns quilômetros, você chega no outro país aqui, chamado Bahamas, cuja capital é Nassau. Ok? Isso aqui é um outro país. Aí, olha só, gente. Eu tenho uma empresa aqui em Miami. E eu ganho dinheiro. Tá? O que eu vou dizer vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tá? Presta atenção. Eu ganho dinheiro aqui em Miami. Para quem que eu vou pagar imposto de renda? Vamos lá, gente. Governo norte-americano? Governo norte-americano. Perfeito. Agora, olha só. Bahamas é um país pobre, que vive do turismo, que está pertinho dos Estados Unidos. E Bahamas, ele quer atrair capital norte-americano.
Ele quer atrair o norte-americano para trazer para Bahamas, para fazer negócio para Bahamas. Então, o que Bahamas faz? Cria uma legislação que tributa a renda de forma muito pequena. Tipo assim, imposto de renda lá é uma alíquota de 1%, 2%. Então, opa, você sai de uma alíquota de quase 30% nos Estados Unidos e chega numa renda de uma alíquota de 2, 3% em Bahamas. E aí, o que vocês acham? Vantajoso ou não? Ah, é, né? É vantajoso. O chamado né? incentivo fiscal, professor? Na verdade, esse país é um chamado paraíso fiscal. E aqui perto dos Estados Unidos, aqui, ó, né, no Caribe, você tem vários paraísos fiscais. Ó, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, ok? São vários paraísos fiscais que nós temos aqui. O que é um paraíso fiscal? É um país que tributa a renda de forma muito reduzida, ok? Esse é o paraíso fiscal. O próprio nome já fala, né? Paraíso fiscal, porque é um lugar onde a alíquota de imposto de renda é bem pequena. Gente, olha que interessante. Alguns desses países, a alíquota de imposto de renda para o nacional daquele país, para o residente daquele país, é alta. Mas a alíquota para o estrangeiro é baixa. Poxa, quer dizer que o estrangeiro paga uma alíquota super baixa e o nacional paga uma alíquota alta? Sim. Por quê? Porque exatamente esses países querem atrair capital. Então, muita gente pegou o seu dinheiro aqui em Miami e começou a investir aonde? Nas Bahamas. Ok? Começou a investir nas Bahamas. Em Nassau, fazer negócios em Nassau, porque era vantajoso fazer negócio em Nassau. Porque lá o imposto de renda é bem baixo. Só que daí, gente, presta atenção no que eu vejo, se vocês entendem o que eu vou dizer para vocês. Eu tenho uma empresa em Miami. Aí eu monto uma filial em Nassau. Uma loja de venda de carros. Ok? Apesar de Nassau eu não pagar imposto de renda, eu vendo muito mais carro em Miami que em Nassau. Concorda? Porque Miami é uma puta de uma cidade, está nos Estados Unidos e tal. Nassau eu até que vendo, mas vendo pouquinho. Mas é legal ter lá, porque lá eu pago pouco imposto de renda. Tudo bem? Aí olha só o que eu faço. Presta atenção. O cara que tem a loja em Miami, ele começa a fazer negócios com a empresa dele em Nassau. E esses negócios são extremamente desvantajosos para a empresa que está em Miami e altamente vantajosos para a empresa que está em Nassau, na Bahamas. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Hã? O capital tá Tentativa fugindo, de né? fraude, professor. Isso aqui é o que se chama de elusão fiscal. Eu estou simulando, tá? Eu estou realizando operações simuladas. Pode até ser uma fraude mesmo, tá? É porque é lícito, entendeu? Mas é uma operação que eu não faço com ninguém. Veja bem, a minha empresa aqui de Miami começa a vender uns carros super barato para minha empresa em Nassau. E isso acaba acarretando o quê? Prejuízo para a empresa de Miami. E, ao mesmo tempo, causa lucro para a empresa que está na Bahamas. Estão entendendo? Entenderam ou não? Quem consegue acompanhar esse meu raciocínio? Professor, você pode explicar de novo? Não ficou tão claro para mim. Olha só, Gabriela. Ó, eu tenho uma empresa em Miami e tenho uma empresa em Nassau. A empresa de Miami está nos Estados Unidos, a empresa de Nassau está em Bahamas. A empresa de Miami que está nos Estados Unidos, quando ofere lucro, paga uma alíquota alta de imposto de renda para o governo norte-americano. Mas a minha empresa que está na Bahamas, quando ofere lucros, paga um imposto de renda bem pequenininho para o governo da Bahamas. Tá ok? Então, o lucro que eu oferi aqui é altamente tributado. O lucro que eu oferi aqui, eu pago pouco imposto de renda. Beleza. Aí o que acontece? A minha empresa que está nos Estados Unidos começa a fazer negócios ruins com a minha empresa que está na Bahamas. Esses negócios ruins geram prejuízo para a minha empresa que está em Miami. Mas geram lucros para a minha empresa que está na Bahamas.
Estão entendendo? Entendi. Então, mas como se fosse a mesma pessoa, dono dessas duas empresas, certo? Exatamente. A mesma Então ele pessoa. acaba compensando o que ele perde, é isso? Não, na verdade, veja bem, esses negócios eu só faço com a minha empresa na Bahamas, eu não faço com mais ninguém. Se você chegar na minha loja de carros em Miami e quiser comprar um carro pelo preço do carro que eu vendo para minha loja de Nassau, eu não vendo para você. Entendeu? Eu só vendo para a minha empresa que está em Bahamas. Porque eu estou vendendo barato e estou tendo prejuízo de forma proposital. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero transferir o lucro que minha empresa tem em Miami, nos Estados Unidos, para a minha empresa nas Bahamas. Por que eu quero transferir esse meu lucro da empresa dos Estados Unidos para a empresa nas Bahamas? Porque aqui eu não pago imposto de renda e aqui eu pago. Quem não entendeu isso? Vocês estão olhando com uma cara para mim que ninguém entendeu nada. Vocês entenderam ou não, gente? Professor, Oi. seria o exemplo também de quem prefere fazer uma aplicação financeira nas Bahamas ao invés de Miami, Tudo para bem. evitar a incidência do imposto de renda? Tudo bem, perfeito. O cara tem dinheiro, em vez de ele aplicar num banco em Miami, né, nos Estados Unidos, que quando ele tiver, vai ganhar, ele aplica em Bahamas, que daí lá ele não paga imposto de renda. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? O que eu quero mostrar para vocês, gente, é que é o seguinte. Pela ótica do princípio da territorialidade, o imposto de renda é devido para o território do país, imposto de renda é devido para o país em cujo território o lucro foi produzido. Só que daí eu tenho um país que tributa o imposto de renda 30%. E do lado dele eu tenho um outro país que tributa o imposto de renda 3%. É uma diferença muito grande. E aí, o que acontece? Se eu tiver uma empresa aqui e tiver uma empresa aqui, as minhas empresas fazem negócios entre elas que é extremamente desastrosos para a empresa que está no país que tributa a renda muito forte e altamente vantajoso para a empresa que está no país onde a tributação de renda é baixa. E aí, o que eu faço? Eu faço uma transferência artificial do lucro dos Estados Unidos para Bahamas. Aí eu vou ferir lucro nas Bahamas, vou pagar uma ninharia de imposto de renda nas Bahamas, vou pegar esse dinheiro, vou mandar para os Estados Unidos e não vou pagar imposto de renda. Vou te dizer mais outra coisa, vou pegar um outro exemplo. Eu sou um advogado, prestador de serviço. O que eu faço? Eu monto uma sociedade empresária na Bahamas, concorda? Aí quando você, e aí tem um escritório em Nassau, tem um escritório em Miami. Aí o meu cliente de Miami fala, vou te pagar $100.000 de honorário. Eu falei, beleza. O que você quer que eu faça? Faz o seguinte, deposita essa conta aqui para mim, aqui da minha empresa Nassau. O dinheiro cai lá em Nassau, vai ser tributado a 3% pela Bahamas. Eu pego esse dinheiro, envio para os Estados Unidos, fiquei livre de imposto de renda. Entenderam, gente? Vai cair a aula. Agora sim. Eu vou derrubar ela e já voltamos na sequência, tá? Porque não adianta esperar ela cair. Professor, daí é assim que começa a virar doleiro?